Está chovendo bastante na maior parte do país e hoje eu aproveitei essa brechinha da chuva aqui para mostrar para vocês quais são os problemas que esse excesso de chuva pode causar na nossa horta e também algumas vantagens que a gente pode aproveitar nesse período. Então vamos lá conhecer quais são as ações, as medidas que a gente pode fazer para proteger e para melhorar a nossa horta. Vem comigo! Então a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está num período de muita chuva assim, onde o solo está muito encharcado, é com o manejo de solo. Então um solo quando está encharcado, principalmente se ele for argiloso, a gente tem que evitar pisoteio na área, passar maquinário, então não pode deixar entrar trator, não pode deixar entrar caminhão, máquina, essas coisas pesadas, porque se for um solo argiloso, ele tem grandes chances de compactar. Por exemplo, ó, aqui eu peguei a amostra de um solo aqui da minha área, tá? E aqui o solo é bem argiloso mesmo. Então, um solo argiloso, você consegue moldar, tá vendo, ó? Eu moldo ele. E ele não esborroa com facilidade, ó. Eu aperto ele aqui, porque ele tá bem, né? E ó, ele não esborroa, eu moldo ele, ó. Porque ele tá bem úmido, então ele virou uma massinha. Então, se ele tiver assim no solo e eu passar com um caminhão pesado, você tá fazendo o quê? Você tá moldando laje, ó. Você tá passando com o caminhão, então você tá moldando uma laje. A hora que secar isso daqui, ela vai secar nessa forma assim. Com os poros que existiam aqui, eles foram pressionados, então saiu todo o ar, saiu a água e ficou o quê? Uma laje densa. Então na hora que secar, vai secar assim, então seu solo vai ficar compactado. Então quando o solo está muito úmido, não é hora de você entrar com maquinário, fazer pisoteio, tem que esperar secar um pouco esse solo, tá? Se você não sabe a hora certa de você entrar com o maquinário ou mexer com a terra, né? Tem que ser a hora que o seu solo está friável. Tem um teste, tá? Se você não sabe fazer esse teste, saiba que existe esse teste e ele é dado lá no curso. Quem não viu pode voltar lá na aula de friabilidade, ok? Então, primeira coisa é isso. Outro perigo também é que quando você está usando algum tipo de maquinário, seja ele grande ou pequeno, uma enxada, um tratorito, um arado, uma grade, qualquer coisa que você está passando na terra, a tendência é que esse solo grude mais, né, nesse implemento. E se você não fizer a limpeza correta, você pode estar transferindo alguma praga ou alguma doença de algum lugar para outro lugar. Então vamos supor que você está mexendo numa área lá, num canteiro seu, que tem nematóide. Então você pegou, você está mexendo com a enxada, fazendo as coisas, e a enxada ficou suja, porque o barro gruda, né? Depois você foi mexer em outro lugar, com a mesma enxada e você não limpou. Você está fazendo o quê? Você está transferindo os patógenos daqui para outro lugar. Então, principalmente nematóide, a gente faz geralmente a contaminação assim. Então tem que tomar cuidado. Ou deixa para mexer quando secar, mas se não der para esperar, você faz o quê? Você dá uma limpada boa no implemento, tá? Seja ele de tamanho que for. Então essas são as recomendações que eu tenho para te dizer sobre o solo. Então principalmente um solo mais argiloso é hora de cuidar. Se o solo é mais arenoso, que tem uma boa drenagem, não compacta facilmente, então aí você pode ficar tranquila, né? Se você não sabe qual que é o tipo do seu solo, tem a aula lá também explicando como que faz um teste rápido, caseiro, para diagnosticar o tipo de solo, se é argiloso, textura média ou arenoso, ok? Além dos cuidados com o solo, a gente também tem que ter alguns cuidados mais especiais no controle de pragas e doenças. Então vou falar para vocês quais são as pragas e doenças que são mais comuns agora, nessa época aqui na horta, e o que a gente pode fazer para identificar e controlar elas, tá? Então, gente, ó, a praga mais comum nessa época são as lesmas, caramujo, caracóis. Então, quando começa a chover muito, a gente vai lá colher nossa verdura e já vê lá
que a nossa alface está cheia de lesminha, né, e começa a infestar mesmo. A maneira mais fácil que a gente tem para controlar isso é fazendo as armadilhas no canteiro. Então, você faz um buraquinho lá no seu canteiro, coloca um recipiente, um potinho, uma latinha, qualquer coisa, mas desde que fique no mesmo nível do solo, tá? Então você faz o buraco, enfia a latinha lá para ela nivelar com o solo. Então a boca dela fica nivelada com o solo. E você lá dentro você vai colocar um pouquinho de açúcar e um pouquinho de cerveja. Colocou lá, elas vão sentir aquele cheirinho, vai atrair elas vão caminhando, né? Até que elas entram dentro da latinha e depois elas não conseguem mais sair. A hora que essa latinha for enchendo, você vai trocando, né? Tira aquelas pragas dali, joga fora e coloca de novo um pouco mais da isca atrativa, tá? E assim você vai controlando. Coloca num canteiro, coloca em outro, espalha isso daí na sua horta, tá? Já que você vai abrir já uma latinha, então já vai para preencher várias, assim você já aproveita. E também a gente tem algumas doenças, as doenças são bem sérias nessa época, porque alguns fungos e bactérias gostam preferencialmente do calor, que geralmente quando tem muita chuva é porque está quente, e também gostam do solo encharcado. Então a gente tem que ficar muito esperta com podridão de cola e raiz. Então a gente tem algumas doenças fúngicas, né, que dão essa podridão de cola e raiz, principalmente o fusário. A gente também tem a fitóftora, que são fungos distintos, mas causam uma certa podridão de cola e raiz. As plantas aí mais atacadas vão ser as solanáceas. Solanácea é uma família da berinjela, tomate. Então esse tipo de planta elas são mais atacadas, mais suscetíveis a esses ataques. Então a podridão de cola e raiz causada pelo funzário, ele pode pegar desde muda que você acabou de colocar ou que você está preparando aí, até a planta adulta, tá? E pode ou não causar um tombamento, a perda da planta, mas geralmente essas doenças são severas nessa época, ok? Fora isso a gente também tem a fitóftora capicice, que ela ataca principalmente pimentão, tomate. A gente conhece também ela como canela preta, murcha. Então ela vai dar esse aspecto necrosado, né, bem ali no caule, né, próximo onde está saindo ali da terra, e também vai dar a podridão de raiz. Então fica esperta aí na mandioca que dá isso, tomate, tá, o seu pimentão, porque é muito comum. E depois também a gente tem as doenças bacterianas que atacam, tá? Então a gente tem a mancha bacteriana pequena, que vai ocorrer muito principalmente nas alfaces, nas folhosas. Então como que ela começa a mancha bacteriana? A mancha bacteriana sempre geralmente, né, ela começa com um encharcamento. Você olha a folha, parece que pingou um óleo, alguma coisa assim, tá meio translúcida. Aquilo ali já é a bactéria, que ela já está degradando e transformando aquela folha numa água. Depois aquilo ali vai necrosando até que você perde a folha toda. Então a alface fica com aquele aspecto queimado, né? As folhas de fora, começa por fora, começa a ficar meio queimada, assim, meio melada, fica feio de ver. E é por isso que a produtividade nessa época das folhosas cai bastante, porque dá muita doença e a gente não consegue produzir. E essa doença também, essa mancha pequena bacteriana aí, ela também ataca o tomate, tá? Também dá sintomas no tomate. E a gente conhece também essa doença por pinta preta bacteriana, tá? Então lá no tomate você pode também encontrar como pinta preta bacteriana. E além disso a gente também tem a mancha bacteriana, tá? Que é causada por outro tipo de bactéria, tá? Só que também gosta muito dessa época do solo encharcado. Então, gente, fique esperta, a doença, a podridão de cola e raiz, tanto causado pelo fusário quanto causado pela fitóftora, e as bactérias, mancha bacteriana pequena, que é o que mais pega a alface, e a mancha bacteriana, tá? Que também vai pegar o tomate e as solanáceas principalmente. Além disso, a gente também tem uma doença fúngica que vai atacar principalmente cebola, alho poró, que é a mancha púrpura. Então também tende a aumentar, é causada pela alternária,
porri, né, que ela também ataca muito nessa época. Então, já fica esperto, volta lá no manual, já vê como que é a foto para aprender a identificar no campo. Depois vai lá na sua horta para ver se você está tendo incidência de alguma dessas doenças, tá? E fique esperto. Um grande problema nessa época é fazer o controle. Por quê? Por mais que você identificou a doença, viu que está com nível de infestação que tem que começar a fazer controle, é difícil da gente conseguir pulverizar porque chove muito. Então a gente deixa para fazer a pulverização sempre no final da tarde. Então chegou na hora de pulverizar, choveu, você não consegue fazer pulverização. Porque se você pulverizar e chover em seguida, você vai ter que repetir, porque você perdeu a pulverização. Então, ou às vezes a gente tem que repetir, porque achou que não ia chover e choveu, ou então você, na hora de fazer a pulverização, tá chovendo e você tem que pular para o dia seguinte, para outro dia, para outro dia. Então nisso daí vai passando um tempo, chega uma hora que você já perdeu a mão, você já não consegue mais controlar. Por isso que é difícil trabalhar com controle de pragas e doenças nessa época agora, porque as doenças estão crescendo, tem uma condição favorável para crescer e você às vezes não consegue controlar, pulverizar, tá? Outro problema também do excesso de chuva, né? Aí já vai ser um problema, mas também vai ser uma vantagem, que é a adubação. Quando tem bastante água no solo, a gente tem um transporte de nutrientes muito grande. Então, os nutrientes que estão no solo, eles conseguem acessar as raízes, chegar até as raízes em maior quantidade. Por isso que as plantas, elas absorvem bastante água com rica em nutriente e elas crescem bastante durante o período das chuvas. Então, você olha qualquer mato aí tá verde, pasto verde, as árvores verdes, tudo bonita. Porque é a água que faz o transporte do nutriente até as raízes. Se tem muita água, tem muito nutriente chegando, certo? Muito que bem. Só que da mesma maneira que está chegando muito nutriente, aqueles nutrientes que são mais móveis estão sendo perdidos com mais facilidade, porque tem mais água para lixiviar eles. Então eles percolam com mais facilidade, vai lavando o solo numa intensidade maior. Então, alguns nutrientes, por exemplo, o nitrogênio, que é muito móvel, o boro, que é um micronutriente essencial muito móvel, pode ser perdido em quantidades consideráveis e causar alguma deficiência na planta. Aqui na minha área mesmo, eu tive esses tempos agora, a deficiência de boro em berinjela. Uma berinjela também rachou, teve a abertura do lóculo, né? Que é um sintoma da deficiência do boro. E eu nunca tinha tido isso aqui, mas foi bem nessa semana agora que teve muita chuva. Então, por que está com deficiência? Porque eu não coloquei o boro? Não, eu coloquei o boro. Só que a chuva lava, então fica sem. Além disso, a planta está crescendo numa taxa muito alta. Ela está absorvendo tudo que ela pode. Então, ela já está consumindo muito, ela precisa de mais ainda. E na hora que ela mais precisa, é a hora também que mais perde. Então, eu recomendo muito que nesse momento de muita chuva, se você ainda não fez a sua adubação de cobertura, você adianta a sua adubação de cobertura para essas semanas que dá essas chuvaradas, sabe? Então, por exemplo, a minha adubação de cobertura eu faço sempre no final do mês. Agora a gente está aí dia 12, no meio do mês, praticamente, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou adiantar a minha adubação de cobertura, que é para evitar qualquer tipo de perda maior, de deficiência que possa vir a ter. Então, já que está chovendo bastante, então eu vou colocar a nutrição certa que ela vai conseguir aproveitar esse período para crescer e desenvolver bem. Tá? Então, adianta um pouco sua adubação de cobertura. Essa é a minha recomendação, tá bom? E outra coisa importante, que no período das chuvas também a gente tem uma perda de qualidade de fruto. Então, alguns frutos, por exemplo, as hortaliças fruta, né? Melancia, melão, os tomates também, né? Sofrem com isso, as abóboras. Então, são hortaliças que nessa época aqui na minha região, elas estão ou madurando ou em desenvolvimento. Então, quando tem excesso de água, as plantas, os frutos tendem a absorver muita água. Então, ele estufa, né? Depois para de chover, dá uma murchada, estufa, então acaba criando estrias nessa membrana, na pele
do fruto, e depois essa estria ela se rompe e abre, causando uma rachadura nos frutos. Então esses frutos que estão madurando essa época pode causar rachadura. Então, o que você pode fazer para prevenir isso? Fazer uma gessagem, tá? Então você pega o gesso agrícola e faz a gessagem na dosagem certa. Quem não souber pode olhar lá a aula para ver qual que é a dose. E faz a gessagem. Eu dei sorte de fazer a minha gessagem antes de começar essa chuva. Tá? Então eu fiz a gessagem, apliquei, o gesso é fonte de cálcio, enxofre, e o cálcio ajuda bastante na estrutura, né, da célula, então ela deixa a planta mais rígida, então ela consegue segurar mais ataque de praga e doença, ela consegue segurar mais essa turgidez causada por excesso de água, então ajudou bastante também isso. E se os seus frutos, principalmente o tomate, se você for deixar para colher eles muito maduro, não é uma boa ideia nessa época, porque quanto mais maduro, mais fininha vai ficando a pelinha dele de fora. Quanto mais fininha, mais fácil dele rachar. E então você pode colher. Começou a ficar meio vermelhinho, você já pode colher e deixa ele madurar lá na sua geladeira, tá? Que ele é um fruto climatério, né? Ou seja, ele continua madurando depois que você colhe. Então você pode colher ele um pouco antes, para não ter risco de perda. A mesma coisa as hortaliças fruta. Então eu peguei um melão aqui, eu estava esperando o melão madurar, porque eu queria o melão bem docinho, né? Vou deixar ali, ele vai. Só que começou a chover, na hora que eu fui ver já estava rachado. Falei, perdi de bobeira, né? Porque, perder não, porque a gente corta um pedacinho ali, né, e consome o resto, mas se for para venda, você já não consegue vender um produto desse. Mas foi por um dia, se tivesse tirado um dia antes, não tinha rachado. Então tenta não deixar madurar muito, né? Ficar muito madura no campo, ok? O que mais que eu tenho para falar para vocês aqui? Isso aqui é muito importante. Principalmente nessas hortaliças, igual essa daqui, que é da família da Cucurbitaceae, que são as abóboras, melancia, pepino. O que acontece com essas plantas? Elas têm dois tipos de flor que nascem nelas, a masculina e a feminina. A feminina é aquela que você já vê que tem ali uma abóbora pequenininha, que tem um pepininho pequenininho, então tem o pepininho e depois a flor, né? Tem a pepininha e depois a pétala, então aquela ali é a florzinha feminina. E a flor masculina, ela só tem a flor mesmo, a pétala, ela não tem ainda, não tem o frutinho ali, você vê o frutinho qual que é. Tá. Então, o que acontece? Para que tenha a formação do fruto, tem que ter a polinização cruzada, né? Então, o pólen da masculina sai da masculina e tem que alcançar a flor feminina para ter a polinização. Quem faz isso são as abelhas. Quando a gente está numa época de muita chuva, as abelhas não estão trabalhando, elas não trabalham na chuva. Então não tem essa polinização. Às vezes a flor está lá aberta, mas não tem abelha por causa que a chuva está espantando. E também quando a flor está aberta e está caindo chuva, lava o pólen. Então diminui a quantidade de pólen. Aí mesmo depois que a abelha venha, né, já vai encontrar menos pólen. Então começa a diminuir a produtividade porque a polinização foi prejudicada. E aí como é que você vai contornar uma situação dessa? Você pode fazer uma polinização manual. Então percebeu que não está polinizando, que não está atrapalhando a chuva? Aí você vai lá, vai com a mão mesmo, com um pincelzinho assim, se a flor for muito pequenininha, né? Ou se for o pepino, você pega um cotonetezinho, tá? Você vai lá, pega um pouco do pólen e passa ali na flor feminina para polinizar, tá? E se for o pepino, que é pequenininho, você pega um cotonetezinho, pega o pólen, depois você vai lá na feminina e faz a polinização. Então, como a gente tem pouca planta, é viável a gente fazer isso, tá? Quem tem muita, aí já complica. Mas pra gente aqui dá pra fazer. Então, gente, aproveita o tempinho aí, igual agora. Agora saiu um sol aqui que eu aproveitei para gravar. Então, já tô vendo aqui que tem flor masculina aberta, tá? E tem flor feminina aí que tá para abrir também. Então, já aproveita já para aumentar a fecundação, ok? E aí, agora eu quero passar também para vocês algumas alternativas para a gente poder
diminuir os efeitos negativos que o excesso de chuva pode trazer aqui para nossa horta. Então, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Saber o tipo de solo. Se o seu solo é argiloso, você vai ter que tomar as medidas cabíveis. Por exemplo, o meu é argiloso. Então, eu vou montar a minha linha de cultivo, eu vou montar o meu canteiro, eu vou montar minhas coisas em camalhão. Então, eu vou erguer o máximo possível esse solo. Porque se eu ergo, né, essa parte mais alta, ela não encharca tanto igual a parte baixa. Tá? Se dá uma enchente, onde que enche? Na parte baixa, né? Então aqui é a mesma coisa, então a gente ergue para evitar esse encharcamento. Outra coisa que você pode fazer também é fazer uma cobertura, um cultivo protegido, que é quando a gente faz uma cobertura plástica. Quando a gente fala em cobertura plástica, a gente já imagina uma estufa gigante, né? Cara, né? De metal, com aquele plástico, uma coisa cara. Você pode fazer isso se for viável para você. Mas para a gente aqui em escala doméstica, a gente pode fazer túneis baixos, tá? Então, faz o túnel igual aquela telinha que eu tenho aqui, aquele sombrite que eu coloco e tiro de um, coloco em outro, que é bem móvel. Você pode fazer aquilo ali, só que ao invés do sombrite, você coloca o plástico agrícola. Então, você tem que comprar um plástico que chama mesmo, plástico agrícola. Então, ele tem uma espessura correta para ter mais resistência. E ele também tem o ultravioleta, então ele vai ser resistente ao sol, porque o plástico ele esfarela no sol, né? Ele acaba ressecando e esfarela. Então esses plásticos que têm a proteção tendem a durar mais. Então você monta lá de madeira ou de metal, né? De bambu, o que você tiver aí de recurso, e pode montar o seu túnel baixo também, tá? É viável. E aí você vai conseguir pelo menos cobrir suas folhosas, para evitar esse encharcamento, excesso de praga e essas doenças, principalmente a mancha bacteriana pequena, que dizima as nossas folhosas nessa época aqui, tá? Eu procurei doença aqui nas minhas plantas para mostrar para vocês, mas eu não tenho ainda. Até agora não tenho nenhuma incidência aqui, tá ótimo, ó. Mas é o tipo de coisa assim que a gente já tem que ir pensando, né? E fazer a gessagem. Então, se você ainda não fez a gessagem esse ano, você faça a gessagem, que isso ajuda bastante também a segurar, deixar a planta mais resistente à praga e ao excesso de água nos frutos. Faz a gessagem, que é importante, tá bom? Então, gente, eu acho que essa aqui foi a aula que eu queria passar para vocês, para a gente se precaver aí dos possíveis problemas do excesso de chuva. E que chova mesmo bastante, porque estava bem seco esse verão aqui. Eu tenho meu medidor ali de chuva, tá? A chuva eu vou contabilizando, né? A chuva já está acima da média mensal, porque o inverno foi muito seco, o inverno foi abaixo da média. Então eu acredito que cada vez mais vai ser assim, extremos, né? O inverno mais seco que o normal e o verão mais chuvoso que o normal, né? Então a frequência, né? Aquela constância de que sempre chove um pouco que tinha aqui na minha região, acho que isso daí está mudando já e vai mudar cada vez mais. Por isso que eu já estou me prevenindo, olha só lá. Isso daqui são os tanques que eu comprei, eu vou fazer aqui uma captação de água de chuva, que vamos ver se eu consigo implantar ele agora durante o verão, que é para encher, e no inverno eu já vou ter essa água garantida para usar, porque acredito que a seca vai ser cada vez mais intensa, tá? Então, se você puder também tomar esses tipos de medidas, né, para você ser cada vez mais sustentável, principalmente abastecer a sua horta, é bom, é um investimento que às vezes vale a pena, tá? Você coloca aí na sua realidade, né, na sua situação, e veja se você consegue ou não. Se você conseguir, eu acho que é o tipo de coisa que vale a pena a gente começar a investir na sustentabilidade, tá bom? Então era isso mesmo, um beijo a todos vocês e um bom verão.